pela vida do Martin. Já nos abençoou algumas vezes aqui, né? Quem já escutou, quem nunca conhece, quem não conhece o Martin aqui, levanta a mão. Ó, tem mais pessoas aqui, né? Martin e a esposa, né? Eles são diáconos na Alcance de Pinhais, tem nos abençoado demais, né? Já algumas vezes já esteve conosco aqui e certamente hoje vai nos abençoar mais uma vez, né? Tenho certeza do meu coração que Deus vai ministrar os nossos corações através da vida e do testemunho, né? Que esse irmão tão precioso tem para as nossas vidas aí. Vamos orar pela vida dele? Jesus, te agradecemos, Senhor, pela vida do Martin, pela vida da sua esposa, pela sua família, Senhor. O Deus que tem nos abençoado, tem servido ao Senhor. Pai, que o Senhor possa mais uma vez usá-lo como instrumento nas suas mãos. Abençoa, Pai. O Deus, abençoa os seus planos, sonhos, realizações. Deus, nós oramos, Pai, como igreja, nós declaramos, Senhor Jesus, que essa casa aqui, Pai, reconhece, ó Deus, o chamado, reconhece a autoridade que está sobre a vida do Martin. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Temos convicção que grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas, através da vida do seu filho. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Sempre um prazer, né, estar aqui de volta, poder compartilhar o que Deus vem falando em nossos corações. Essa palavra, na verdade, Deus já vem falando comigo alguns dias, essa semana que passou. Na quinta-feira à noite eu tive uma convicção de que a próxima vez que eu iria pregar, deveria ser essa palavra. Eu não sabia que seria aqui, porque eu fiquei sabendo ontem à tarde, né, que eu viria pregar aqui. Mas, enfim, Deus sabe de todas as coisas. Quando eu já tinha preparado essa palavra, minha esposa falou assim: ó, amor, que você já pregou essa palavra lá? Eu não lembro, de fato. Se de repente eu fiz, e alguém lembrar, só acrescenta aquilo novo que Deus vem falando com você, tá? Mas, ok, eu creio que Deus sempre nos surpreende de novo, por mais que a palavra, muitas vezes, ela já vem sendo pregada. Acredito que com você deve ter acontecido várias vezes, você já leu o mesmo texto várias vezes, e toda vez que você lê esse texto, ele fala novamente com você e fala algo novo. Essa é a palavra, ela é viva, né? Ela sempre nos surpreende. Bom, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1, dos versículos 3 ao 23. É um texto um pouco extenso, 20 versículos. Então preste atenção, não se disperse. Porque quando olhamos para as Escrituras, pelo menos eu penso assim. O apóstolo Paulo, ele pregou várias cartas, e cada carta tem a sua característica, a sua identidade. E quando eu olho para a carta de Efésios, eu consigo entender e enxergar nessa carta uma definição clara da identidade da igreja. É uma das cartas mais profundas que eu, não sou teólogo, não sou nada, né? Mas que eu, lendo, eu entendo, uma das cartas mais profundas, onde é uma revelação muito profunda de quem é a igreja, de quem eu e você somos. Vamos então para a leitura. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 até o 23. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que
propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, diante do que lemos, sabemos que isso não é humano. E por não ser humano, nós dependemos de uma revelação profunda e clara do Senhor sobre essas verdades. Porque se não as soubermos, ficaremos muito aquém do que o Senhor deseja que nós sejamos. A igreja viva do Senhor na terra. Me dê sabedoria e graça para que eu possa transmitir essa palavra, essa mensagem, porque reconheço que assim como um ramo não pode dar fruto se não estiver ligado à videira, também eu nada posso fazer se o Senhor não me der e conceder graça nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é longo e eu sugiro que você, em casa, durante essa semana, leia e releia tantas vezes quanto for necessário, para que você possa ter uma compreensão cada vez mais profunda, ou mais profunda ainda, do que você já tem desse texto. Palavras difíceis, né? Palavras, não porque o texto em si é difícil, a gramática é difícil, mas é necessário uma busca para entender, porque isso aqui é uma revelação de Deus para o seu povo, para mim e para você. A pergunta que eu quero fazer para você essa noite é: o que passa na sua mente? O que passa na sua cabeça? O que você pensa quando você ouve a palavra igreja? Alguma vez você já pensou nisso? É importante nós fazermos essa pergunta: o que é igreja? Por que é tão importante nós fazermos essa pergunta? Porque quando olhamos ao nosso redor, nós aqui no Brasil, nós vemos todo tipo de igreja. Todo tipo de coisas que tem o rótulo de igreja, mas será que tudo que nós vemos, tudo que está por aí afora, de fato é igreja? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Porque de acordo com o texto que acabamos de ler, somente esse texto, se nós vivermos isso, se nós entendermos isso, nós vamos ter a essência, a espinha dorsal do que é uma igreja. Se eu e você tivermos um entendimento de igreja diferente do que esse texto está dizendo, infelizmente,
estamos equivocados. O que é igreja? Talvez você nunca fez essa pergunta, mas eu sugiro que você a faça e pense nessa pergunta: o que é igreja, durante essa semana? E comece ou passe a ler esse texto. Bom, quando Jesus ele começou a apresentar o reino de Deus, ele começou a apresentar o reino de Deus usando exemplos práticos, que conhecemos como parábolas. Exemplo, Jesus, em certo momento, ele fala: gente, o reino de Deus ele é semelhante a um grão de mostarda. Grão de mostarda é uma sementinha muito pequenininha, mas quando você lança ela na terra, rega, faz todo aquele processo que é necessário, essa planta ela vai germinar, crescer, dar frutos, até as aves fazerem ninhos nela. Então é uma planta que ela começa lá pequenininha, mas ela vai crescendo ao ponto de se tornar algo grande, exuberante. Assim é o reino dos céus. Ele também fala: gente, o reino dos céus é parecido com um tesouro escondido, que alguém encontra. E a gente sabe que tesouro escondido, a gente não encontra por um acaso. Alguém já tropeçou num diamante na rua? Não. Como é que se encontra um diamante? Procurando. E ele fala, quando uma pessoa ela procura, ela encontra um diamante, o que ela faz? Aquele tesouro, ela vai, vende tudo. Por que ela vende tudo? Porque ela sabe que esse tesouro, ela não pode pegar de qualquer jeito. Ao encontro ele aqui, põe no bolso e vai embora. Não. Ela precisa adquirir essa propriedade para daí ter ou ser dono desse diamante. Então ele tem que voltar, vende tudo que tem, daí ele vai lá e compra o terreno todo para poder ter o diamante. Ele fala também que o reino de Deus é semelhante a uma rede que pesca todo tipo de peixe. Tem algum pescador aqui, o que gosta de pescar? Ou faz de conta que é pescador? Só no molinete? Né? Ali a gente até escolhe alguma coisa, né? Mas normalmente quando a pessoa faz aquele arrastão com a rede, ele pega de tudo. Um monte de tranqueira, né? Faz parte. Mas ali é selecionado, a Bíblia diz que quando essa rede ela é puxada para a praia, para fora, os anjos eles vão lá selecionar peixes bons e peixes ruins. Os bons vão para o consumo e os ruins são jogados fora ou de volta para a água. Então Jesus ele dá uma comparação, ele faz uma comparação que reino de Deus é isso daqui, é parecido com isso daqui. Porque para que as pessoas pudessem entender o que é reino de Deus. E fala sério, gente, tem coisas aqui na terra que é difícil de entender. Imagina o que é do céu. Imagina quando tiver uma revelação, quando é algo assim que é necessário passar para as pessoas comuns. Então Jesus ele simplificava, ele facilitava com coisas práticas conhecidas do dia a dia para explicar o reino dos céus. Bom, reino dos céus. Quando Jesus ele falou isso, ele falava a respeito do Antigo Testamento. Vindo para o Novo Testamento, o reino de Deus, ele deixou de ser nação de Israel. Apóstolo Paulo, que foi muito estudioso das Escrituras dentro do judaísmo, né? Dentro do grupo dos fariseus, ele estudou muito, teve muito conhecimento, por isso que ele escreveu tanta coisa também. Ele disse, gente, tudo o que eu sei dentro do judaísmo é esterco. Porque aquilo que ele achava que era o reino de Deus, não era reino de Deus. Ele passou a ter uma revelação diferente, um entendimento diferente do que é reino de Deus. O apóstolo Paulo, então, ele escreve a respeito do que era, então, o reino de Deus. Antes era Israel, não era mais. O que, então, passou a ser reino de Deus? 1 Coríntios, capítulo 12, é muito claro, né? Onde ele fala a respeito do que é o reino de Deus. Eu não vou ler o texto todo, porque em Efésios capítulo 1 ele já dá aquela... Né? No último versículo ele fala, olha, é o corpo, a igreja é o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça e o corpo
então ele é o quê? A igreja. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito do corpo, ele está falando do corpo humano. E aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, então ele especifica sobre a questão do corpo, dessa organização tão complexa. Alguém aqui estudou medicina, enfermagem? É complexo o negócio, né? Meu irmão, ele é enfermeiro, ele fala, cara, o negócio é assim, é muito complicado o corpo humano funcionar direitinho. Se tiver ali alguma coisa errada, já dá BO, já dá ruim. Quem estuda anatomia sabe o quanto é complexo, complicado o corpo humano. E o apóstolo Paulo, ele faz essa comparação. Olha, a igreja, ela é igual um corpo. Jesus é o cabeça, por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E de lá da cabeça seguem, né, desce toda aquele comando de organização e movimento do corpo. Então tenha isso em mente. Eu e você, Igreja de Jesus, nós não somos um monumento. Monumento é isso daqui, precisamos dele. Mas se nenhum de nós estivermos aqui, por que Deus estaria aqui? Deus não está no lugar vazio. Deus está onde tem pessoas. Então, igreja somos eu e você. Você crê nisso? Amém? E é com você que Deus quer tratar as coisas. É com você que Deus quer escrever uma história. Só que tem uma coisa interessante. Sabendo que a igreja não é um monumento estático, mas um corpo em movimento, ela precisa de algo. Ela precisa se movimentar. Eu sei que eu não sou muito bom, ou não deveria, né, falar isso, porque na verdade eu estou meio sedentário ultimamente, mas um corpo só funciona bem quando ele estiver em movimento. O sedentarismo é o maior inimigo do corpo humano. Claro, além de uma alimentação ruim também, né? Um sono ruim também. Mas o sedentarismo, quando a gente fica parado, eu sei que eu deveria movimentar muito mais, né? Embora eu caminhe bastante durante o dia, né? Mas não pratico, além disso, nenhum outro exercício, né? Mas o sedentarismo é a pior coisa que o ser humano pode ter. Ele paralisa você, e aí você começa aos poucos a adoecer. Você não se movimenta mais. Eu parei de jogar futebol. Quer dizer, eu tentava jogar futebol até os 40 anos. Aí começou uma dorzinha no joelho, parei. Esses dias, né, comecei a correr um pouco com o Isaac, ele no gramado lá de casa. Gente, o coração quase sai pela boca, porque não dá mais, né? Com 40 já estava difícil, imagina agora com 51. Ok, mas é necessário ter esse movimento para o quê? Para um corpo ser saudável. Agora podemos aplicar essa verdade como exemplo também na igreja de Jesus. Para que um corpo ele possa se movimentar. E alguns especialistas eles já dizem que a melhor coisa que o ser humano pode fazer, pode ir para a academia fazer o que quiser, mas o exercício o ideal dos exercícios é o quê? Caminhada. É ou não é? Caminhada. Todos, né, os médicos, nutricionistas, eles falam a mesma coisa. Quer perder peso? Vai caminhar. Ah, mas eu puxo ferro. Faz bem, ok. Mas caminhada é o melhor exercício para manter você sempre saudável. Com a igreja não é diferente. Uma igreja, a igreja de Jesus, igual essa que nós acabamos de ler aí em Efésios capítulo 1, é uma igreja que ela precisa estar em constante movimento. Mas como uma igreja ela pode se movimentar, ou como ela deve se movimentar? Já parou para pensar? Usando novamente o exemplo do corpo humano, 2 pernas. Quais são as 2 pernas da igreja? Quais são as 2 pernas da igreja? Um colega
de escola do meu irmão, vizinho da minha cidade. Um dia ele pulou de parapente e deu um problema no parapente. Eu acho que ele estava em torno de uns 5 ou 6 metros de altura. Antes de chegar no chão, deu um redemoinho, aquele parapente, ele desceu e ele acabou caindo, né? Na sua mente ele pensou assim, não, se eu pular de pé, eu vou quebrar as pernas. Aí ele tentou ficar de lado, só que ele caiu sentado e fraturou a coluna, né? Está aí já há muitos anos a cadeira de rodas, não consegue mais caminhar. Não sente mais nada nas pernas, as pernas perderam toda a força, a musculatura. A gente sabe como como isso termina. E quando olho, querido, para a realidade da igreja de Jesus, a igreja de Jesus, ela é uma igreja saudável. A igreja de Jesus, ela caminha em cima de 2 colunas, que eu chamo de 2 pernas. E ela precisa se movimentar. E a igreja de Jesus, ela está se movimentando. Eu não sei quanto tempo você tem de conversão. Eu não sei por quais igrejas você já passou. Não conheço a sua história, eu conheço a minha. Há 30 anos atrás eu tive uma experiência com Jesus. Uma conversão. E de lá para cá eu passei por várias igrejas. Não porque eu era rebelde. Também tem isso, né? Pessoa que não fica em igreja nenhuma. É porque eu me mudava de cidade para cidade e acabava sempre encontrando uma outra igreja. E cada vez que eu entrava numa igreja, eu via que algo novo Deus estava fazendo aí que eu não conhecia. E eu começava a crescer nesse novo conhecimento. Sempre com base nas Escrituras. E eu falo que hoje, se eu precisasse voltar para trás, eu não gostaria de voltar para as igrejas onde eu saí. Por quê? Porque, infelizmente, algumas delas continuam exatamente como elas estiveram há 10, 20, 30 anos atrás. Nada mudou. É um monumento estático. Não há mais movimento nela. Quem somos nós? Será que eu sou uma igreja viva? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Eu creio que dentro da Alcance, né, nós temos um entendimento do que é essa igreja, mas mesmo dentro de uma igreja onde o movimento acontece, eu posso ficar parado. Agora, eu tenho que ter entendimento de que a igreja viva de Jesus, ela precisa se movimentar. E eu preciso fazer parte dessa igreja. Amém? E do que nós temos visto esses dias aqui na Alcance, em Pinhais, gente, tem sido algo maravilhoso, né? O Isaac estava feliz porque tinha a salinha só para as crianças de diáconos e pastores. Aí no final, então, às 10 horas, tinha que tirar as crianças da sala, né, porque os professores tinham seus compromissos. E aí ele veio para aquele movimento. Gente, ele é assim muito ligado no 220, né? Falar dele, de anjo, de céu, nossa, ele fica, sabe, fascinado com aquilo. Por quê? Porque isso de fato é o que deve acontecer dentro da igreja. Agora, quais são as 2 pernas da igreja? Talvez você até deve estar curioso, né? Quais são as 2 pernas em cima do qual a igreja caminha de uma forma equilibrada? As 2 pernas, também conhecidas como colunas, por onde a igreja ela é estabelecida e por meio do qual ela se movimenta, são 2. Primeira, o poder de Jesus. E a segunda perna, o caráter de Jesus. Que nós vimos essa semana. Quando o pastor Randy Clark falou sobre essas 2, eu disse, não, eu tenho que pregar essa palavra. Em algum momento eu vou ter essa oportunidade de pregar essa palavra. Gente, as 2 pernas por qual a igreja caminha, por qual eu e você precisamos caminhar o poder de Jesus. Onde se manifestam os dons do Espírito Santo, e o caráter de Jesus, onde se manifesta o fruto do Espírito. Só que ao longo da história nós temos visto o quê? 2 grupos. Eu nasci numa igreja luterana, família luterana, onde a primeira vez que eu vi uma manifestação espiritual, aquele barulho e tal,
Eu me assustei, gente. Pensa, luterano. Ele disse, esse negócio é estranho. Eu fui criado dentro de um contexto onde o caráter de Jesus, ele era, de certa forma, buscado. E não tem nada de errado nisso. Só que o outro lado, o poder de Jesus, não existia. Então, como é que pode caminhar em equilíbrio em cima de uma perna só? Não tem como. Chegamos a um tempo que diz, hoje eu digo assim, graças a Deus, você que é recém-convertido, você que é jovem, né, adolescente, hoje você está num tempo onde você pode buscar a Deus. Hoje você está num tempo onde, se algo novo aconteceu, você não vai ser criticado, porque eu sei, e quando eu me converti, há 30 anos atrás, levantar as mãos num culto para adorar a Deus, era um escândalo, gente. Nós éramos criticados. Vocês querem ser os espirituais? É óbvio que nós queremos ser espirituais. Éramos criticados. Até a igreja onde nós trabalhamos, eu e minha esposa trabalhamos de 2003 até 2007. Eu, que era pastor da igreja, quando eu levantava a mão para adorar a Deus, alguns irmãos lá, os dinossauros da igreja, né, eles ficaram assim, como? Bater palma, então, gente, era um negócio quase diabólico. Tamanha tradição. Existia característica, sim, do caráter de Jesus. Mas o poder de Jesus faltava. Por outro lado, tinha aquelas igrejas do reteté, onde aquele movimento, aquela gritaria, né, acontecia. Só que por outro lado a gente olhava assim, puxa, mas faltava caráter. Falo por experiência própria. Eu conheci os dois lados. Tinha aquele fogo, aquele mover, só que lhe faltava o caráter. E quando a gente olha para essas duas realidades, a gente via, os daqui acusavam, né? Esses são os tradicionais, eles não têm o fogo do Espírito. E realmente não tinham. E os daqui diziam assim, vocês estão falando aí que vocês são cheios do Espírito Santo, mas olha o que vocês estão fazendo. Olha a vida que vocês estão levando. Aí ficava aquela acusação. Só que a Bíblia diz que, e grande coisa da Escritura, a Bíblia ela sempre, ela não se contradiz. E algumas pessoas falam, mas esse texto está dizendo uma coisa, aquele texto está dizendo outra. Não é que a gente precisa separar, a gente precisa juntar os dois para compreender melhor. E é exatamente isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer, é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos fazer. Juntar tanto aqueles que são do fogo, como aqueles que são do caráter. Porque se nós vivermos separados, esses de lá, acaba sendo o quê? Apenas euforia. Eu já entrei em cultos, igrejas, onde a coisa estava uma gritaria louca, uma desordem total, era só euforia humana. Não havia mais nada do Espírito de Deus. Enquanto que os do lado de cá, eles se tornaram simplesmente moralistas. Não tinha nada do fruto do Espírito de Deus. Ali não tinha mais dons, e aqui não tinha mais o caráter. Ali não tinha mais o poder, e aqui não tinha mais os frutos. E a Bíblia nos chama para nós vivermos o equilíbrio, tanto o poder como o caráter de Jesus. Que nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Eu creio que o tempo é aquele que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, nos últimos dias. Nós estamos vivendo sim os últimos dias. E nós, como discípulos de Jesus, como cristãos, nós precisamos ter esse equilíbrio, tanto de buscar o poder de Deus, como nós vimos ontem à noite, a partir de quinta-feira, ou desde quinta-feira, ainda hoje, né? Está rolando o culto lá, e a coisa está acontecendo. Como nós também precisamos ter essa parte do caráter de Jesus, do fruto do Espírito em nosso coração. Porque somente assim nós vamos caminhar em equilíbrio. Somente assim nós podemos ver resultado na vida.
Um dia eu atendi um rapaz do meu trabalho, eu fiz a avaliação dele, né, dos 3 meses de experiência, e a primeira pergunta, ou a segunda pergunta que eu faço sempre para o colaborador que entra na empresa é: espiritualidade, religiosidade é importante para você? Aí você pode imaginar, tudo quanto é tipo de resposta vem. E um deles me chamou a atenção e disse: sim, é muito importante, mas eu estou meio desviado agora. Eu disse: por quê? Não, aqui, aconteceu uns negócios e tal, mas meu pai era um homem de Deus. Eu falei assim: mas por que ele era um homem de Deus? Não, ele era um pastor. Aí ele falou o nome da igreja. Ele subia para o monte, orava, fazia jejum, tal. Eu disse: tá, mas e você? Aí ele voltava sempre a falar bem do pai dele, porque meu pai era isso, meu pai era um homem de oração, meu pai era um profeta. Eu fiz a pergunta para ele assim: como ele foi como pai? Gente, esse homem parou e começou a chorar. Chorava. Eu falei assim: ele foi um homem de Deus? Mas ele falhou na coisa mais fundamental na vida do ser humano. E nós, homens, como ele foi como pai? Foi uma tragédia. O que eu vejo? Foi para o monte, via graveto pegar fogo, ou brilhar à noite. Mas aqui, dentro de casa, eu sei que tem o contrário também. Tem um primo meu, durante muito tempo ele foi professor da Escola Teológica em São Bento do Sul. Gente, esse homem era um homem tão assim, regrado. O comportamento dele era tão exemplar que dentro da faculdade eles apelidaram ele de 4ª pessoa da Trindade. Só que você falar do poder do Espírito Santo era quase uma blasfêmia. Então a gente vê esses 2 mundos. Queridos, Deus não quer isso. Deus quer transformar a nossa vida e nós temos muito que mudar. Quando olhamos para o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem muito que nós temos que aprender aqui. Eu falo por mim, eu preciso crescer muito nisso. Mas, se eu olho para cá, para os dons do Espírito Santo que já foram derramados em minha vida, e alguns eu reconheço, eu disse: Deus, reativa algo que está adormecido dentro de mim. Eu sei que também preciso crescer. Precisamos desenvolver essas 2 partes. Precisamos tanto buscar o fogo, o poder de Jesus, como buscar aprender no caráter de Jesus. É fundamental. E somente essa igreja que aprende a andar em equilíbrio, ela vai triunfar sobre as coisas que estão vindo por aí. Ano passado, eu e minha esposa fomos para a Alemanha. Para quem não sabe, nós temos palavras que recebemos, que nós vamos trabalhar como missionários na Alemanha. A Alemanha foi o berço da reforma no mundo. Hoje, eu e você somos resultado daquilo que Lutero fez há 1517 aconteceu. Tá, vamos lá fazer os cálculos, tá? Quase 500 anos, mais de 500 anos atrás, né? Só que o que é a Alemanha hoje? A Alemanha precisa ser reavivada, e não só a Alemanha, toda a Europa precisa de um reavivamento. Houve uma reforma teológica, hoje eles precisam de uma reforma espiritual. Conheceram muito a parte do caráter de Jesus, mas o poder lhes falta hoje. Começaram a ouvir Freud, Carl Jung, Nietzsche e tantos outros. Tudo para querer trabalhar a questão da alma do ser humano. Mas acabaram mortos espiritualmente. Hoje na Alemanha tem muitas cidades sem igreja nenhuma. Por quê? Porque lhes falta o poder. E Deus me mostrou. A Alemanha já teve uma reforma teológica. Eles precisam de uma reforma espiritual. Hoje existem igrejas na Alemanha que estão fechando as portas, porque os jovens, muitos jovens não existem mais.
Os jovens não estão mais frequentando a igreja. Existem algumas igrejas, nós conhecemos, o mais jovem tinha 70 anos. 70 anos. Igreja de 10, 15, 20 pessoas. Tem uma igreja que a gente conheceu lá, a igreja tem 214, 215 anos, a igreja. Teve lá um casal só, jovem, com crianças pequenas, o resto tudo de 40, 50 anos para cima. Eu olhei para essa realidade e disse, meu Deus, esse povo está morrendo. Por quê? Porque lhes faltou todos esses anos o movimento. O movimento. A igreja envelhece, os novos não vêm e as coisas começam a piorar. É claro que dentro da Alemanha também existe um movimento de renovação. Conhecemos ali um grupo de pessoas da Marburg Mission e eles estão trabalhando o Renew, que é o renovo dentro dessas igrejas antigas. E algumas igrejas estão tão desesperadas que estão convidando nós, gente, a gente precisa, vocês precisam nos ajudar. E uma coisa interessante, isso me alegra. O diretor da Marburg Mission, que é a maior missão da Alemanha, ano retrasado, eles gastaram 2 milhões de euros só em missões. E eles disseram, gente, nós não conseguimos fazer esse trabalho. Agora vocês brasileiros têm sangue quente e podem fazer isso. Então nós estamos à disposição, né, para servir o Senhor lá. Uma igreja que se movimenta, tanto dons como frutos, não vem de nós. É o resultado do meu e do seu relacionamento com Deus. Isso não é algo gerado por nós, mas é gerado em nós, pelo Espírito de Deus. Esses últimos dias eu tenho orado, Deus, incendeie meu coração. Tem alguma coisa errada, eu preciso desse fogo dentro de mim de novo. Porque a gente vai se acostumando, né? E quando a gente entra num seminário, a gente é quase assassinado ali dentro, nossa fé, ela é, sabe, espremida. E qualquer coisa que a gente faça que é fora dessa caixinha teológica, é loucura. Eu dentro do seminário, eu dei a minha opinião sobre batismo no Espírito Santo, sobre dom do Espírito Santo, aquele professor, ele me perseguiu por resto do tempo que eu fiquei dentro do seminário. Todas as provas e trabalhos que eu fazia, ele não me dava nota, ele só dava um visto. E no início eu pensei, cara, o que esse cara vai fazer? No final, ele me deixava em recuperação. Gente, eu nunca fiquei em recuperação, em matéria nenhuma, dentro do seminário, mas ele me deixava em recuperação. Por quê? Porque ele não concordou com aquilo que eu falei. Mas é a opinião minha, baseada em experiências minhas, tirado das Escrituras. Deus quer encontrar um coração sedento. Como está seu coração? Você crê que você é a igreja de Jesus? Amém? Você precisa andar em equilíbrio, buscar esse poder que está à disposição. E buscar esse caráter que também está à disposição. A gente caminhando dessa forma, nada nos resistirá. Nada nos resistirá. A igreja, por sua originalidade, precisa manifestar de forma visível ao mundo tanto o poder como o caráter de Jesus, na mesma proporção. A mesma proporção. Tudo para um fim proveitoso. Pessoas. Na sexta noite, tivemos a oportunidade de ouvir o testemunho, né, do pastor americano, onde ele conta o que Deus tem feito, né, por meio da vida dele e por meio daquelas pessoas que estão tocando. Gente, é uma das coisas assim que eu vejo que nós como brasileiros, nós cristãos, nós precisamos ser despertados para esse mais de Deus. Eu olhei e eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso muito mais de Deus na minha vida. Eu preciso muito mais manifestar tantos dons como fruto.
Eu preciso dessa ousadia. Eu disse, Deus, eu quero ser mais ousado, eu preciso ser mais ousado. A gente se acostuma no local de trabalho. Todo mundo sabe que eu sou cristão, todo mundo sabe que um dia eu fui pastor, mas e daí? Como estou hoje? É uma das perguntas que eu faço, Senhor, não dá para continuar desse jeito, eu preciso me tornar mais igreja do que eu sou, eu preciso viver essa parte de Efésios capítulo 1 dentro de mim, as coisas que Deus já estabeleceu, elas já estão aí, nós precisamos acessá-las. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer fazer algo novo na sua história, na sua família. Tudo já está à sua disposição. Basta crer, basta acessar e basta trazer à existência. Trazer à existência. Quero concluir. E com isso eu quero ler 1 Coríntios capítulo 2. O que é ser igreja? Nesses minutos aqui você conseguiu pensar sobre o que você acha do que é ser igreja? Como falei, gente, tem muita coisa acontecendo aí. Foi rotulado como igreja, mas não é. Igreja é viver no sobrenatural. Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas quando olho para a vida de algumas pessoas, dentro da história da igreja, o que nós chamamos de os heróis da fé, eu digo assim, esses caras viveram loucura. Será que eu estou disposto a viver isso? Até esses tempos atrás, uma pessoa, quando ela ficou sabendo que nós temos planos de ir para a Alemanha trabalharmos com o avivamento das igrejas lá, ele diz assim, ele foi um dos nossos professores, ele não falou diretamente para mim, falou para um colega meu, ele foi um dos nossos professores no seminário, e a filha dele morava na Alemanha, ou morou até um tempo atrás, e ela voltou. Ele diz assim, mas agora eles querem ir para a Alemanha, agora que a Alemanha está... Ele disse, tá, mas o que nós como cristãos estamos fazendo? Nós vamos para lá quando está bom, e quando não está mais a gente vai embora? Infelizmente, por muito tempo, algumas igrejas, elas têm se tornado, alguns cristãos têm se tornado como o quê? Exploradores. Vão quando está bom, não fazem nada, e quando depois a coisa fica ruim, eles vão embora. Eu não tive oportunidade de falar para ele, mas eu penso assim, gente, é agora que a Europa precisa de um avivamento. É agora que nós precisamos de cristãos que se dispõem a ir para lá e fazer o trabalho. É agora que nós precisamos nos manifestar. É agora. Por quê? Quando todos os recursos que existem no mundo falharem, é o poder de Jesus e o caráter de Jesus que vai se manifestar, sustentar a sua igreja. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1. Quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem de sabedoria. Que diz linguagem de sabedoria. Tem um amigo meu, que ele está fazendo psicologia. Ele já foi pastor, foi teólogo, e eu olhei para ele assim, não falei nada, mas algumas conversas que nós estamos tendo, algumas atitudes dele, eu pergunto, cadê Jesus? Cadê o poder do Espírito Santo? A psicologia, ela é boa, sim, como ferramenta, apenas como ferramenta. A essência, o evangelho, o que restaura a vida das pessoas, a esperança de um ser humano, de uma alma destruída, de uma alma cativa, é Jesus. É Jesus. Alguns de vocês, eu já preguei uma vez aqui sobre
algo que aconteceu com a minha família, perdi 9 pessoas da minha família numa noite. Uma tragédia aconteceu lá em Santa Catarina. Morreu minha mãe, 2 irmãos, 2 cunhadas e 4 sobrinhos. As pessoas estavam preocupadas, e agora, cara, como é que você está? Como é que você está? De fato, não é algo fácil. Você fez algum tratamento psicológico? Eu disse, não, fui consultar uma vez um psicólogo só, que também foi nosso professor no seminário. Parece que tudo volta para lá, não sei porquê. Mas isso porque um colega meu pediu, cara, vai, eu paguei para você a consulta, você vai. Tá bom, então eu vou, porque ele pagou. Fui lá, ele fez uma série de perguntas, eu respondi, ele olhou assim, você não precisa voltar aqui. Você está reagindo bem ao que aconteceu. Por quê? Porque o que opera em mim não é humano. O que opera em mim desceu do Pai das luzes, que se manifestou com graça e misericórdia na tragédia humana. Aquilo foi apenas um momento na minha vida. Eu quero dizer algo para você. Talvez algumas pessoas elas não vão entender. Deus, Ele não se importa tanto com as nossas dores. Deus, Ele não se importa tanto com o nosso sofrimento. Mas tem uma coisa com a qual Ele se importa. Com o propósito que Ele tem. Cada um vai passar por aquilo que tiver que passar. O sofrimento vem, a luta vem, a dor vem, a perda vem. E muitas vezes aquela canção, que nós ouvimos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depende. O que é amanhã? Se no meu caso, nessa situação, for a eternidade, amém. Porque se for para este mundo, esse amanhã nunca virá. Porque os que morreram não vão voltar à vida. Então, nesse contexto, eu preciso entender que, enquanto eu estiver nesse mundo, a dor, ela vai existir. Só que o propósito de Deus é maior do que a minha dor. Sabe por quê? Porque a minha dor, se eu dar atenção à minha dor, eu vou viver em torno do meu umbigo. Em torno das minhas dores, do meu ego. E isso, Deus não tem nada com isso. Deus não se importa com isso. Mas, quando nós, apesar da dor, olharmos para o propósito de Deus, que é eterno, aí Deus se importa. Aí Deus vem com cura. Aí Deus vem com graça. Aí o poder de Deus se manifesta. E hoje eu posso dizer, queridos, o que nós mais precisamos é desse poder de Deus em nossas vidas. Há pessoas que estão anos após ano, vivendo as suas mazelas. E você pergunta como é que está. Eu estou assim de novo naquela situação. Gente, Jesus é vivo. No mundo nós vamos passar por aflição. Jesus falou isso. Mas tem de bom ânimo. Ele está ao nosso lado o tempo todo. Ele está do nosso lado nos fortalecendo. Tempos atrás eu vi uma história de uma senhora. Ela não foi trabalhar. Aí o gerente perguntou, mas você faltou? Sim, o que aconteceu? É que meu gato ficou doente e eu tive que levar ele para o veterinário e ele ficou internado lá e eu não tive condições de trabalhar. Era uma senhora de mais de 50 anos. Eu olhei e disse, sangue de Jesus tem poder. Quem que atura isso? Jesus está levantando um povo para o final dos tempos. Você faz parte desse povo? Amém? Busque o poder de Jesus sobre sua vida. Busque se aperfeiçoar no caráter de Jesus. Aí você será bem-sucedido. Aí nós seremos bem-sucedidos. Chegará o tempo, queridos. Eu lembro do pastor Francisco. Vai chegar o tempo, ele diz assim, que nós não vamos ter... ele já agora não mais, né? Está na glória, graças a Deus. Está bem melhor do que todos nós. Mas ele diz, vai chegar o tempo que nós vamos poder comprar e vender. E o que você vai fazer? Ele diz assim, eu creio que os anjos vêm me sustentar. Você crê nisso? Quer dizer, às vezes, o que mexe comigo, né? O que mexe comigo muito é assim, coisas que acontecem
no dia a dia que tira a nossa paz. Não é fácil. Para um homem hoje, ele sustentar a casa, ele ter que ter as coisas organizadas, não é fácil, gente. Às vezes a gente é surpreendido com algumas coisas que tiram a nossa paz. Eu sei que eu tenho que orar mais, tenho que buscar mais, para que essas coisas não tirem a nossa paz. Sexta-feira estávamos levando a Radassa para a casa do irmão Márcio Oliveira, que ele ia levar a filha dele, a Radassa, para o retiro de adolescentes. Nós na linha verde, parado, esperando abrir o sinaleiro, eu olhei para o lado, uma mulher desesperada sai do carro, abre a porta. Quando ela abre a porta, o motoqueiro vem e dá com tudo, e joga a moto contra o nosso carro. Eu disse assim, meu Deus. Eu me surpreendi porque fiquei tranquilo. Fiquei em paz. Existem coisas que vão acontecer só para tirar a nossa paz. Hoje nós indo para buscar Radassa, porque combinado era ele levar e nós buscar, botamos no GPS, o GPS nos manda quase para o centro de Curitiba. E para sair de lá, o GPS ficou doido. Aí eu também endoidei. Mas como é que pode esse negócio? Foi feito para funcionar e não funciona? Quando a gente mais precisa. Conseguimos então entrar em contato. Márcio, deu o BO. Eu estou aqui quase no centro de Curitiba. E o GPS está me ferrando aí. Vai lá e busca eles, porque depois a gente acerta. Gente, para nós sair de Curitiba, para voltar para Pinhais, para buscar a nossa filha ali perto da igreja, várias vezes o GPS nos mandou lá, em rua sem saída, um negócio, confusão total. Para quê? Para tirar a nossa paz. Agora, quando nós estivermos ligados, Deus, tem alguma coisa aqui que quer tirar a nossa paz. Quando estivermos buscando o poder do Espírito e o caráter de Jesus estiver manifestando em nossas vidas, essas coisas não vão tirar a nossa paz. Como falei, preciso aprender cada vez mais a buscar, a desenvolver tanto o poder de Jesus como o caráter de Jesus. Querido, você quer isso para a sua vida? Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Eu vou só terminar de ler esse texto, porque decidi, olha só o que Paulo fala, nada a saber entre vós, senão Cristo Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva, de sabedoria, seja filosofia, seja psicologia, seja teologia, todas as ias que tem por aí, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Você quer a sua fé baseada no poder de Deus? Amém? Eu creio que Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Não sou eu que estou prometendo isso, mas a Bíblia, a palavra está prometendo isso. Um tempo novo, você vai viver no sobrenatural, queridos. Onde as coisas desse mundo, onde as circunstâncias do dia a dia, elas podem até atingir você, porque é verdade, mas não abalam mais você. O apóstolo Paulo falou, várias vezes nós somos atingidos, mas não abalados. Não abalados. Quando você estiver com o coração firme no Senhor, crendo no sobrenatural. Nós temos vários testemunhos para contar, de como Deus nos surpreendeu de forma sobrenatural. Estávamos um dia, saímos de Massaranduba, a igreja nós estávamos pastoreando, e assim estávamos, a Radassa era um bebê recém-nascido, eu estava desempregado, a Josi também, mãe de primeira viagem, todos aqueles temores. Ela tinha saído da empresa onde ela estava, na verdade tinha encerrado o contrato, da prefeitura, acho que eram 5 meses, 4 meses de salário-desemprego. De repente, gente, a gente estava assim, tinha que pagar o aluguel, mas não tinha dinheiro. E de repente ela foi para encerrar a conta, aí a mulher do banco, o homem do banco, disse, você tem ainda um valor aí que você precisa tirar. Quando a gente
acha que tem um valor, sei lá, 10, 15, 20, 50 reais, era mais um salário que a prefeitura tinha depositado. Até ligamos para a pessoa lá para ver o que está acontecendo, né? Teve algum engano? Eu disse, não, é isso mesmo. Deus vai te surpreender de forma sobrenatural. Busca o equilíbrio, não a euforia, porque o poder de Deus não é euforia, não é gritaria, é algo real, mas é um poder sobrenatural sobre a tua vida, que vai impactar o teu natural. E as pessoas vão olhar assim, mas o que é isso? Isso é Deus, isso é o poder de Deus. E o caráter de Jesus. Na quinta-feira à noite, eu fui ministrado por um senhor, um americano. Eu falo assim, eu nunca tinha sentido um amor tão grande da parte desse povo que veio de lá. Especialmente desse homem. Um senhor, 70 e poucos anos, orando por mim. O fluir desse amor, aquilo não pode ser natural, gente. Aquilo veio do trono de Deus. É essa manifestação do caráter de Jesus que Deus quer que eu e você manifestemos na vida das pessoas. Quando as pessoas olharem, ali tem uma pessoa diferente. O que você tem? Tenho Jesus. As pessoas estão sedentas. Muitos estão desesperados. E Deus quer usar você para impactar a vida de pessoas. Eu vou orar. Se você sentir e desejar, Deus, eu quero esse equilíbrio. Andar no poder e também andar no caráter de Jesus. Onde as manifestações dos dons do Espírito e também a manifestação do fruto do Espírito sejam visíveis na minha vida. Que Deus possa me usar para frutificar na vida de outros. Então, eu quero que você saia do seu lugar. O grupo de louvor vai ministrar. Eu creio que Deus vai visitar você. Não apenas hoje à noite, mas durante essa semana. Pegue esse texto que eu li no início e releia ele. Efésios capítulo 1. Gente, é profundo, mas é essa realidade, é isso que Deus quer para a sua vida. Essa revelação, esse mais e sobrenatural, é trazer os céus para a terra. Deus quer para a sua vida. Você sente o desejo no coração, diz assim, Deus, eu quero mais. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, nós os colocamos diante do Teu trono da graça. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. E assim como o ramo por si só não pode produzir um fruto se não estiver ligado à videira, nós nada podemos fazer se não estivermos ligados no Senhor. Eu oro para que essa noite o Senhor venha derramar um avivamento do Senhor na vida do Teu povo, trazendo esse fluir do Teu poder na vida de cada um, essa manifestação do Teu poder nas suas casas, no seu trabalho, nas suas vidas, e também a manifestação do Teu caráter, Jesus, na vida de cada um dos seus queridos. Pai, eu oro por um novo tempo, por uma onda do sobrenatural. Te revela a cada um de nós para que possamos entender, compreender o que é ser uma verdadeira igreja. Não é um movimento aqui, um outro ali. Não são rótulos que foram colocados pela teologia. Os avivados, os pentecostais, os carismáticos, os tradicionais. Mas é o que a Tua palavra define sobre quem nós somos. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, para que possamos entender, compreender o que o Senhor quer de nós. Eu oro por um novo tempo, por esses que estão aqui à frente.
um tempo de um verdadeiro avivamento. Um verdadeiro avivamento. Desvenda os olhos, abra a mente, rompe no coração sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus. Não tenho as palavras certas a dizer para provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Vem com seus braços de amor, com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, amo o teu Espírito. Então vem, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é
a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Então vem como prometeste. E Jesus, somos suscetíveis, Senhor, ao teu agir, ao teu Clama toque, teu Espírito, à tua majestade, Senhor. como Nos rendemos ao teu senhorio. prometeste. Espírito Santo, venha total liberdade em nosso meio. Então Damos honra, Senhor. Damos glória, todo o nosso louvor a Ti. Aleluia. Aleluia. Amém, querido? Quem foi abençoado hoje? Aleluia. Você foi abençoado? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua infinita bondade, misericórdia, amor. Nós não temos como pagar, nós não temos como retribuir, Senhor, da mesma forma. Nós queremos entregar tudo que somos e temos, o nosso coração. Queremos andar em equilíbrio, ó Deus, na manifestação do seu poder, mas também na manifestação do seu caráter. Por isso, molda-nos, Senhor. Molda-nos, Senhor. Espírito Santo, molda-nos. Molda-nos segundo a sua vontade, o seu querer. Esse é o nosso desejo como igrejas. Sermos representantes, fiéis, achados fiéis, Senhor, na sua vontade, no seu querer sobre nós, sobre a sua noiva, sobre a sua igreja. Oramos isso, a honra e glória do Senhor. Aleluia. Amém, querido? Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Seja uma semana abençoada, a melhor semana do seu ano, a melhor semana da sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Que você possa experimentar mais de Deus nesse tempo que o Senhor tem proporcionado sobre ti. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem cantina hoje lá, né? Não saia sem passar pela cantina ali, sem ser abençoado. Não se esqueça. Irmãos, algo que eu esqueci de falar. Nós estamos planejando algo para o Dia das Crianças, para o Dia Doce, né? Eu vi o Jack e a Jéssica aqui. Se você quer contribuir, participar, né? Com doação de doces, balas e pirulitos, né? Você pode procurá-los depois. Nós queremos fazer algo bem legal para as crianças esse ano. Então, né? Nós contamos com a ajuda da igreja também. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vá em paz. Que o Senhor te guarde. Que você possa ter uma semana bênção em nome de Jesus. Amém? Não saia sem dar uns 10 abraços aí, né? Convidar o irmão para jantar na sua casa. Aleluia. Glória a Deus.